Bom, então hoje eu vou fazer uma apresentação aí, pessoal. Não vou usar o quadro, fazer em PowerPoint e vou escrever com a caneta. Vamos ver como é que vai ficar isso. Estão visualizando aí, pessoal? Sim. Consegue enxergar? Sim. Beleza. Então, a aula de hoje, né? O assunto inicial a ser trabalhado é lei dos senos e dos cossenos, tá? Bom, são relações trigonométricas em triângulo qualquer. Então, agora não é só para triângulo retângulo, qualquer triângulo. Então, para que servem essas leis aí? Tem duas leis, né? É a lei dos senos e lei dos cossenos. São diferentes, ó. Lei dos senos e lei dos cossenos. Essas leis servem, pessoal, para a gente calcular os lados do triângulo ou ângulos dos triângulos. Depende do problema, tá? São bem comuns esse tipo de exercício. Então, a primeira que a gente vai abordar é a lei dos cossenos, tá? Lei dos cossenos. O que diz essa lei? É o seguinte, quando você quer saber um lado, por exemplo, ó, quer saber o lado A, tu tem que ter o ângulo oposto a ele, né? Então, tu tem que ter o ângulo oposto e mais duas medidas. Então, é necessário esses três dados, ó. Então, se tu quer saber o lado A, tu precisa ter o ângulo oposto ao A, né? E as medidas dos lados, né? Dos outros dois lados. Aí tu vai aplicar a seguinte fórmula, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo A, do ângulo oposto à medida que tu quer saber, tá? E é válido para qualquer lado, né? É válido para o lado B e para o lado C, tá? Qualquer triângulo dá certo isso. Essa é a lei dos cossenos, tá? É bem simplesinho. Então, se tu quer saber um lado, tu tem que ter o ângulo oposto a ele e os outros dois lados, né? Caso contrário, tu não consegue aplicar essa lei. Lei dos senos. Lei dos senos, pessoal, é o seguinte, não está aparecendo aqui nessa lâmina aqui, né, nesse slide, então eu vou pôr para vocês. Se tu pegar o lado, agora a gente está falando do lado, por exemplo, o lado A, dividido por seno do ângulo de A, né, vai ser igual ao lado B, dividido por seno do ângulo B, que também, se caso necessário, vai ser igual ao lado C, dividido por seno de C. Então, é válido essas razões. Então, se tu pegar o lado A, dividido por seno do ângulo oposto, vai ser igual a tu pegar qualquer um dos lados, por exemplo, o B, dividido por seno do ângulo oposto ao B. É chamada lei do seno, porque a gente utiliza seno, e é chamada lei de cosseno, porque a gente utiliza cosseno, tá? E agora vamos a uma aplicação, tá? Então, o primeiro exercício é, considerando o seguinte, algebrópolis, geometrópolis e aritmetrópolis. São três cidades do país Matematiquistão. Né? É uma ficção aqui, foi cidades aqui, né? Envolvendo a álgebra, geometria e aritmética. Localizada conforme a figura. A partir dos dados fornecidos, determine a distância aproximada de geometrópolis a algebrópolis. Ou seja, a gente quer calcular a distância desta cidade, né? Que vai ser deste ponto até este. Qual lei que a gente vai usar? Seno ou cosseno? Bom, se eu vou tentar usar a lei do cosseno, vamos pensar o seguinte, vamos chamar esse lado aqui de A, né? De A. Será que eu consigo usar a lei do cosseno? Eu teria que fazer A ao quadrado igual a B ao quadrado. Posso dizer que B é 5 quilômetros. Só que eu não tenho lado C.
Poderia fazer, ó, 5 ao quadrado mais c ao quadrado. Só que eu não tenho esse valor, né? E eu não tenho como eu conseguir. Se fosse o triângulo retângulo, eu poderia, através da trigonometria, tentar obter esse lado c. Então, não dá a lei do cosseno, falta dados, né? Agora, se eu tentar a lei do seno, a lei do seno faria o seguinte, A dividido por seno de A, o seno de A é o ângulo oposto, 135, igual se eu pegar o seno, vai adiantar, vou ter que pegar o 5, ó, que é o valor do médio. 5 dividido por o seno oposto a ele. Seno deste ângulo, ó, dividido por seno do ângulo oposto. Aí a gente vai pensar, poxa, eu não tenho esse ângulo, mas eu consigo obter esse ângulo, pessoal? Consegue. Sim, né? Porque eu tenho dois ângulos e eu sei que a soma tem que dar 180. 135 graus mais 15 graus mais o ângulo que eu não sei vai ter que dar 180 graus, né? Quanto seria esse ângulo aqui? Para fechar? 30? 30? Beleza. 30 graus, né? Porque eu somar, aqui vai dar 135, 140, 150 com 30, 180. Perfeito. Sobre seno de 30 graus. Agora sim, eu só tenho uma variável. Porque o seno de 30 eu sei, e 135 é um simétrico. 135 graus, ele é simétrico a 45. Por quê? 135 é o mesmo que 180 menos 45. Né? Então, o 135 é simétrico a 45. Então, o seno, esse é o mesmo valor aqui, que é 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Então, eu consigo descobrir esse seno. Então, vai ficar A dividido por raiz de 2 sobre 2 igual a 5. Seno de 30, a gente já sabe que é 1/2, né? Então, eu consigo aplicar a lei de seno para descobrir essa dimensão A. Faço o produto dos meios pelos extremos, né? Então, vai ficar A vezes o meio igual a 5 vezes raiz de 2 sobre 2. Como um desses dois vai passar multiplicando, eu consigo simplificar aqui. Então, a medida A vale 5 vezes raiz de 2. Então, eu consigo descobrir, né, a distância de geometróprise a algebrópolis. Né? Só utilizando esse valor que ele deu lá, a distância A, 5 vezes 1,14. Desculpa, 1,4. Vou lá, 1,4 vezes 5, né? 5 vezes 4, 20, igual a 2. 5 vezes 1, 5, 7. A igual a 7 km. Ou seja, a distância entre a cidade Geometrópolis e Algebrópolis equivale a 7 quilômetros. Entenderam aí, pessoal? Sem crise? O que acharam? Tranquilo, professor. Sem Tranquilo, crise. né? De boa, tá? Então, vamos a mais uma aplicação agora. Isso que vocês vão gostar. Bom, então essa aqui é uma questão da Universidade do Estado do Pará, né? Uma questão do vestibular, que vocês vão ver que ela é fácil. Porém, se o aluno não souber a lei de cosseno, não resolve. A figura abaixo mostra o corte lateral de um terreno, onde será construída uma rampa reta de A a C. Então, de A a C, nós vamos ter uma rampa. Que servirá para o acesso de veículos. A casa, que se encontra na parte mais alta do terreno. A distância de A a B, 6 metros. Vamos lá, 6 metros. A distância de B a C
10 metros. E o ângulo ABC 120 graus. 120 graus. Né? Então, o problema me deu todos esses dados e eu quero achar essa distância, a distância A. Então, agora sim, está explícito que eu consigo aplicar a lei dos cossenos. Porque eu tenho o ângulo oposto à dimensão que eu quero descobrir e tenho os lados. Então, se eu aplicar a lei dos cossenos, eu vou ter que A ao quadrado vai ficar igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de A. Né? Então, eu tenho esses dados. Ó. O A é a dimensão que eu quero descobrir. O B, eu utilizo qualquer um dos lados, pode ser 6. O C, o outro lado, 10. Menos 2 vezes A, desculpa, vezes, tanto faz, vezes B, vezes C, vezes cosseno do ângulo, 120 graus. Bom, A ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 10 ao quadrado, 100. 2 vezes 6 dá 12, vezes 10, 120. Vezes o cosseno de 120. Quanto vale o cosseno de 120? Né? Posso ir lá, fazer um ciclo trigonométrico, né? E ver quem que é o simétrico dele. 120 é simétrico a 60 graus. Porque vai ser 180 menos 60. Né? Aqui é 120 graus. Só que eu quero saber o cosseno. Marcelo, Pode falar. tu esqueceu de um zero ali no 10. 36 mais 100 menos 120. Verdade. Obrigado. Valeu. Vamos fazer aqui. Aqui, ó, pessoal, 120 graus, só que agora eu quero saber o cosseno. O cosseno ele projeta aqui. Ó. Então, vai ser menos 1/2. Então, eu vou lá, vezes menos 1 sobre 2. Né? Então, A ao quadrado, 36 mais 100, 136. Menos 120 tem esse sinal negativo, com o negativo vai ficar positivo, simplifico, mais 60. A ao quadrado igual a 196. A igual a raiz, não vai ser mais e menos, vai ser só mais. Raiz de 196. Quanto é raiz de 196? Está vendo a prova de vestibular da Universidade Pública aqui, da Estadual do Pará? O cara tinha que saber, né? A lei de cor, porque não foi dado no problema a lei, então o cara tem que saber a lei de cor e saber quanto é raiz de 196, que é 14. 14. Então, essa é a resposta. Então, essa rampa vai ter 14 metros, né? E a gente tem que usar uma lógica também, né, pessoal? Se eu tenho uma dimensão 6, uma dimensão 10, né? Tem que ter uma lógica aqui. 14 serve, né? Agora, se o cara achasse lá, por exemplo, 140 metros, né? Então, isso aqui também reforça, tu ter certeza que a tua resposta está correta. Tá, pessoal? Então, como eu quero encerrar a trigonometria hoje, eu vou ser um pouco, né, rápido no passar esses conteúdos. Então, essa parte faltou, a lei de seno e a lei de cosseno. Então, vocês vão ter depois esse material e eu vou mandar a tarefa para vocês, 2 exercícios a mais, tá? Mas é algo mais simples, a parte mais fácil é isso. Mas a trigonometria não ficou completa, né? Porque, claro, se tu quer ver tudo, tu passa uns 2 anos estudando trigonometria. Mas tem algumas coisas que é interessante falar para vocês, tá? Que vocês podem, né, se deparar no vestibular. Que é algo que vocês já têm conhecimento para resolver, mas eu tenho que passar aqui, ó. Por exemplo, funções inversas. Funções inversas. Né? Por exemplo, olha, 1 dividido por seno de um ângulo, ele tem um nome próprio. O seno tu conhece, né? Só que tu tem que saber que existe um nome diferente para essa relação.
1 sobre seno é cossecante. Cossecante. Então, se alguém falasse, você se cossecante do ângulo aqui, né? Então, se por um acaso em alguma prova está escrito cossecante, simplesmente é 1 sobre seno. Tu já sabe trabalhar com seno. Então, quando falou cossecante, 1 sobre seno. Agora, 1 sobre cosseno do ângulo. 1 sobre cosseno é chamado de secante do ângulo, né? Então, falou em secante, 1 sobre cosseno, né? Por que tu já sabe trabalhar? Porque tu sabe trabalhar com cosseno, né? Só que, é claro, ó, como é uma divisão, esse ângulo aqui não pode, né, resultar em zero. Esse tem que ser diferente de zero. Aqui, ó, pessoal, o seno deste ângulo não pode ser zero, né? Aqui é a mesma coisa, ó, o cosseno do ângulo não pode ser zero. Então, existem alguns valores que não existem. Por exemplo, ó, cossecante de zero não existe, porque não tem seno de zero. Tá? Qual é a outra? 1 sobre tangente. 1 sobre tangente vem ser cotangente. Cotangente do ângulo. Tá? Que 1 sobre tangente também, olha, seria 1 sobre seno por cosseno, né? Que é o mesmo que cosseno por seno. Também eu posso pensar assim, é a cotangente. Então, são coisas que a gente, né, são assuntos que a gente não chegou a abordar bem, né? Mas eu quero que você saiba que existe, né? Tá? O que mais que a gente não viu? A gente não viu a função tangente, que é pouco cobrada em provas, mas ela também pode ser cobrada tranquilamente. Função tangente. Tá? Porque, infelizmente, a gente não, né, não vai conseguir ver tudo. Até depois, quando voltar às presenciais, a gente pode até retomar alguma coisa aqui. F de x igual a tangente de... Vou botar um ângulo aqui, θ, né? Além do gráfico ser bem diferente, existe restrição agora. Agora, aqui, a imagem é todos reais. E o domínio que tem a restrição. Domínio x pertence aos reais. Se vocês lembrarem no ciclo trigonométrico, não existe tangente em 90 graus. Não existe. Então, ele não pode ser 90 graus. Também não existe em 270. Ou seja, cada vezes π não existe tangente, né? Eu vou tentar fazer aqui. Com a mesa fica ruim de fazer aquilo. Não vou tentar. Né? Então, é o seguinte, olha. A tangente, ela não existe em 90 graus, que é π meios. E se eu andar mais uma quantidade de π, olha, essa distância aqui dá π, ó, também não existe, né? Se eu andar mais uma quantidade de π, também ela não vai existir. Então, a tangente não existe. Aqui eu chamei de x, mas eu estou falando θ lá. Deixa eu arrumar aqui a θ. O ângulo θ pertence aos reais, tal que o ângulo θ tem que ser diferente de π mais k vezes π. Com esse k pertencente aos inteiros. Por que é pertencente aos inteiros? Porque pode ser negativo, ó. Menos, ele não existe em π meios. Não existe aqui, em π meios. Mas se eu andar menos π, eu caio aqui, 3 π meios. Então, eu falo inteiro porque, ó, esse k pode ser 0, pode ser mais e menos 1, mais e menos 2, e aí vai. Enfim, são dois assuntos que a gente não chegou a ver. Mas esse aqui vocês dominam. Porque vocês conhecem seno, vocês conhecem cosseno, vocês conhecem tangente. Aqui também, ó, a tangente tem que ser diferente de zero. Tá? Então, esse vocês, né, não tem problema. A única coisa que se falar em cossecante é 1 sobre seno. Secante, 1 sobre cosseno. Tangente, desculpa, cotangente, 1 sobre tangente. E a função tangente, pessoal, tem uma restrição no domínio. O ângulo
é diferente de π mais kπ, em virtude do ciclo, tá? Então, eu não vou cobrar exercícios desses dois assuntos, né? Mas, se vocês quiserem dar uma olhada no livro, vocês saibam que, né, esses assuntos também são importantes. E referente a esses dois assuntos, que é lei de seno e lei dos cossenos, vai ter exercícios e uma tarefa lá, tá? Beleza. Então, aqui a gente vai dar por encerrado a parte de trigonometria. Como a turma de vocês teve uma aula a menos, eu vou dar uma aceleradinha aqui, pessoal, porque eu quero emparelhar as turmas. Então, eu só vou parar a minha apresentação e vou entrar em outro assunto. Vai ficar mais puxadinha a aula hoje. Mas depois a gente retoma, tá? A gente vai ver outro assunto que vocês vão gostar. Tá? O pessoal sempre gosta. Vocês vão se realizar com esse assunto. Tá? Então, eu vou seguir a ementa de vocês. Então, de acordo com a ementa, agora a gente entra em geometria plana. Geometria plana é distância entre dois pontos, ponto médio, equação da reta e circunferência. Aí eu cumpri toda a ementa, né? Entendeu? Apesar das nossas aulas ter sido remotas, online, né? Uma parte assíncrona e outra parte síncrona, a gente conseguiu ver toda a ementa igual. Ou seja, rendeu igual, né? Rendeu bastante. Bom, então o próximo assunto do dia, vocês vão gostar e tal, eu vou pôr a apresentação aqui, né? Distância entre dois pontos, tá? É como calcular a distância entre dois pontos. Desculpa. Pergunta aos mesmos aqui presentes. Estão visualizando a apresentação? Sim, tá aparecendo. Beleza. Então, o próximo assunto de hoje é distância entre dois pontos. Primeiramente, aqui se chama-se o plano cartesiano, né? Sistema cartesiano ortogonal de coordenadas. Então, alguns apontamentos. Vocês já conhecem o eixo, né? O plano cartesiano, os dois eixos, porque a gente trabalhou função. Mas não custa a gente dar uma retomada. Esse eixo vertical também é chamado eixo das ordenadas. E o eixo horizontal é também chamado eixo das abscissas. Tá? Então, esses dois eixos. Em relação a pôr um ponto, como a gente vai trabalhar a distância entre pontos, eu vou dar uma retomada aqui. Pessoal, quais são as coordenadas do ponto A? Lembrando que o primeiro valor é x e o segundo é y. Me diga. 2 e menos 4? A do ponto... Tu quer dizer o x primeiro? Tá. 2 e menos 4, ok. Só que a gente tem que começar pelo x. Então é menos 4 e 2 daí. Isso, perfeito. Menos 4 e 2. Ponto B, pessoal. Todo mundo. Qual será? Ponto B, se o primeiro é 1 e 3. 1 e 3. Ok. Ponto C. Quais serão as coordenadas? É 5 e menos 2? 5 e menos 2. Pessoal, alguém tem dificuldade em relação a pôr as coordenadas no plano cartesiano? Não, acho que isso daí é de boa. Certo, isso é de boa, é tranquilo. Beleza. Ótimo. Então, agora a gente vai calcular a distância entre dois pontos. Eu vou demonstrar a fórmula para vocês, tá ok? E depois a gente vai resolver alguns exercícios. Então, o que é a distância entre dois pontos? É a gente calcular a medida, né? Qual o comprimento, né? Se fosse pensar no segmento de reta, qual o comprimento, o segmento de reta de A até B, né? Como que a gente calcula essa distância?
né? Bom, se vocês observarem, a gente tem um triângulo retângulo aqui, ok? Né? Se esse triângulo é retângulo, a gente pode utilizar, né, o teorema de Pitágoras, que a distância AB ao quadrado vai ficar igual à distância AC ao quadrado mais a distância BC ao quadrado, né? Através de Pitágoras. Ou seja, a distância AB, né? Esse símbolo que eu coloco em cima significa o segmento de reta. Ao quadrado vai ser igual à distância AC ao quadrado mais a distância BC ao quadrado, né? Isso é válido. Só que agora a gente vai pôr essas distâncias em função de x e y. Pessoal, a distância do centro até xb é tudo isso. Do centro a xb é toda essa distância, né? Se eu quero a distância de AC, eu tenho que subtrair essa distância aqui, né? Tem que tirar esse cara aqui. Ou seja, eu posso fazer a distância xb, olha aqui, xb menos xa, né? Vocês concordam que é a distância AC? Essa distância AC eu posso fazer xb menos xa, correto? Correto. Correto. E a distância BC, se eu olhar aqui no eixo Y, olha, da origem até XB é tudo isso. Mas eu posso tirar essa distância aqui, olha, da origem até o YA, fazendo o seguinte, ó, eu faço a distância maior, YB, menos a menor, YA. Então, eu consigo representar a distância de AC através de XB menos XA e a distância de BAC, YB menos YA. Bom, então a gente vai, como a gente quer calcular a distância AB, posso fazer o seguinte, tiro esse quadrado, né, passo na raiz. Seria mais e menos, mas como eu tenho só a distância, né, valor positivo, vai ficar só mais. AC ao quadrado mais BC ao quadrado. Agora eu vou deixar essas distâncias AC e AB em função de x e y. Ou seja, a distância de AB vai ficar igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Aqui está a fórmula da distância entre dois pontos, tá? Essa é a fórmula. Vou tentar fechar aqui, tá? Então, quando a gente quer calcular a distância entre dois pontos, a gente vai aplicar essa fórmula, tá? Em certos autores, falam só assim, ó, distância de AB. Coloco só assim, né? Outros colocam assim, a distância de AB, isso que significa segmento reto. Mas o mais comum ainda, pessoal, é essa, ó, distância de A a B, tá? Com um Dzinho escrito. O livro que vocês utilizam usa essa anotação aqui, tá? Mas a maioria dos exercícios, sim, usam essa, tá? Distância de A a B, tá? Bom, vamos resolver alguns exemplos. Primeiro exemplo. Calcula a distância entre os pontos A e B. Pessoal, nessa fase que nós estamos agora de estudo, que é a geometria, vocês têm que utilizar o caderno, lápis ou lapiseira e, fundamentalmente, uma régua, tá? Vocês vão ver o porquê. Se tu desenhar cada problema que tu resolve, né, se tu fizer o desenho, tu vai ter certeza que está correto. Querem ver? Distância de A a B. Vamos pôr o ponto A. O ponto A é 1 para x, 2 para y. Vamos lá. Ponto A, 1 para x,
2 para y. Aqui nós temos o ponto A. Ponto B, 3 para x, 5 para y. Está lá. Né? Lá no alto. 3 e 5. Por que se tu desenhar é importante? Olha? Porque tu já pode ter uma noção, olha, que essa distância entre A e B, por mais que o meu desenho foi sem régua, que é mão livre, olha, pelo tamanho da unidade aqui, olha, vale 1, 2, 3, está entre, né, 13 e alguma coisa a 4 essa distância. Olha. Então, eu vou ter que achar um valor, pessoal, aqui. Esse valor tem que estar entre 3 e 4, olha. 13 e pouco. Se eu resolver esse problema, achar um valor 7, está errado. Porque, olha, vocês podem pôr a régua e ver, ó, 1, 2, 3, 4, ou menos que 4, mas próximo de 4 essa distância, né? Então, quando tu resolve o problema e acha, por exemplo, 20, a distância de A a B 20, e tu marca essa resposta, é sinal que tu não desenhou, tá? Bom, mas vamos lá. Temos o ponto A, de coordenadas 1 e 2, e o ponto B, de coordenadas 3 e 5, né? Então, no caso, esse cara seria o XA e o YA. Esse irmão aqui seria o XB e o YB, né? Simplesmente aplicar a fórmula. Distância de A a B vai ficar raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado, né? Bom, para o problema específico, distância de A a B, vamos lá. Raiz quadrada de... Pessoal, se tu pegar trocada a ordem, aqui também não vai dar diferença. Vocês vão acertar igual, tá? Se vocês pegarem XA menos XB, dá certo igual, tá? Porque ele está ao quadrado, então nunca vai ficar negativo. Mas vamos usar a ordem. XB, 3. XA, 1. 3 menos 1 ao quadrado. Mais YB, 5 menos YA, 2 ao quadrado. Distância de A a B igual 3 menos 1, 2 ao quadrado, 4. Mais 5 menos 2, 3 ao quadrado, 9. Radical. Distância de A a B. 9 mais 4, 13. Raiz de 13. E agora, como que eu vou fazer a análise? Se você não tem uma calculadora para extrair essa raiz, tu pode fazer a seguinte analogia. Olha, ele é maior do que raiz de 9. Raiz de 13. Raiz de 9, eu sei que ela é exata, por isso que eu coloco. Ó. Ele é maior do que raiz de 9 e menor do que raiz de 16. Então, eu sei que esse valor é maior do que 3 e menor do que 4. Se eu fiz o desenho, olha, essa distância aqui, ela é maior do que 3 e menor do que 4. Então, é algo assim que me, né, causa mais certeza na minha resposta. Deve ser 3 algum valor, né? 3, deixa eu fazer na calculadora aí. Só para a gente ter uma ideia. Aproximadamente 3,6, né? Mas se vocês não têm calculadora, vocês usam essa lógica aqui, ó. Usa essa lógica. Lá no vestibular, no Enem de vocês. Mas é aproximadamente 3,6. Que se vocês fizerem com a régua, bonitinho, vocês vão medir, vocês vão ver que vai ficar 3,6. Então, aí está a importância. Cada problema que vocês resolvam, vocês façam o esboço. Tá ok, pessoal? Sem crise? Tranquilos? Tranquilo, professor. Beleza. Vamos para o segundo. Calcule a distância do ponto A
menos 3 e 0, olha aqui, ó, só tem valor de x, não tem y. Menos 3 e 0, tá aqui o irmão. Até o ponto B, menos 1 e 2. Né? Menos 1 e 2. Tu quer calcular essa distância, né? Do ponto A ao ponto B. Como a unidade aqui é grandinha, olha, 1, 2... tá entre próximos de 3, tá, esse valor, né? No meu desenho aqui, que não tá lá grandes coisas. Vocês vão usar a régua e vai ficar bonitinho o desenho. Bom, então vamos lá. Distância de A a B. Raiz quadrada. XA. XB. Vamos fazer XB primeiro. Menos 1, menos 3. Aqui tem um jogo de sinal que pode, né, enganar o aluno. Mais YB menos 1 menos 0 ao quadrado. YA é 0. Né? Bom, distância de A a B vai ficar raiz quadrada de menos 1, menos com menos vai ficar mais 3 ao quadrado, mais. Aqui vai ficar só menos 1 ao quadrado é 1. Distância de A a B. Menos 1 mais 3, 2, ao quadrado, 4. Com mais 1, 5. Raiz de 5. Aqui é a mesma coisa, ó. Raiz de 5, ele é maior do que 2 e menor do que 3, né? Se tiver uma calculadora, né, fica mais fácil. Mas lá no vestibular de vocês não tem calculadora, então tem que usar essa lógica aí. Se tivesse calculadora, aproximadamente 2,2, 2,3. Será que tá certo isso? Vamos ver, menos 1 mais 3 dá 4. Tem um erro aí, né, pessoal? Olha aqui, ó. Eu vi pelo desenho. Por isso que é bom desenhar. Raiz de 5 é aproximadamente... Tem um erro nesse problema. Opa, deixa eu voltar aqui. A raiz de 5 é aproximadamente 2,2. Só que isso é maior que 2,2, né? Aonde que está o erro? Aqui eu fiz, olha, XB... no expoente 2 ali. Ó, isso. XB menos XA. YB não é menos 1. YB é 2. Então, aqui, olha, é 2. Entendeu? Ficou meio escroto esse meu 2 aqui, né? 2 ao quadrado não é 1, é 4. Entendeu? Então, essa resposta aqui está errada. A distância de A a B vai ficar 2 ao quadrado, 4, mais 4, raiz de 8. Agora sim, a raiz de 8 é um valor maior. Mas aqui na minha calculadora, raiz de 8 é 2,8. Agora sim. Agora nós temos uma resposta coerente com o desenho, ó. Aproximadamente 2,8, 2,9, né? 2,8. Agora sim, olha, isso aqui é bem próximo de 3, né? Mesmo o meu desenho, né, está sem régua. Por isso que é importante, pessoal, vocês desenharem. Aí vocês vão ter mais certeza. E provavelmente lá nas provas que vocês vão fazer, isso aqui vai estar simplificado. Porque raiz de 8 é o mesmo que 2 vezes 4. Que aqui tu simplifica, 2 raiz de 2. Então, lá na prova vai estar assim, ó, 2 raiz de 2. Né? Mas, enfim, se eu não faço o desenho, eu ia colocar raiz de 5 e ia aceitar. Que a distância era 2,2. Mas não, a distância é 2,8. Então, vocês viram a importância de fazer o desenho aí, pessoal? Hein? Pessoal? Sim. Né? Pelo desenho dá para ter uma noção melhor do quanto vai ser o Isso, tamanho. para ter uma noção do que a tua resposta está certa. Perfeito. Ótimo.
Mas, quando você fala em distância entre dois pontos, nem sempre é problemas fáceis como esses dois. Mas poderíamos ter como exemplo 2 aqui, ó. Determinar o ponto T que pertence ao eixo origem a y, ou 0y, isso quer dizer eixo y, pessoal. Isso aqui é a notação de eixo y. Então, ó, determine o ponto T que pertence ao eixo y, que dista igualmente dos pontos A e B. Então, esse ponto T, ele tem a mesma distância em relação a A e em relação a B. Ele tem a mesma distância. Tá? Bom, então eu tenho duas informações. O ponto pertence ao eixo Y e ele tem distância igual, né? Está escrito aqui, ó, dista igualmente. Distância igual ao ponto A e ao ponto B. Se ele pertence ao eixo Y, ele vai ter como valor de x nulo. Vai ter só o valor y, né? Então, esse ponto T tem a distância de T ao ponto A, vai ser igual à distância de T ao ponto B. Entenderam a interpretação desse problema aí, pessoal? Dá uma analisada aí. Tranquilos? Irmãos? Entenderam? Por que que o T é 0y? Vamos explicar de novo, por favor, professor, eu me perdi. Tá bom. Então, ó, esse ponto T, ele pertence a esse eixo, ao eixo Y. Ó. Ele só pertence a esse eixo, né? Ele não está no eixo X. Se ele não está no eixo X, né, ele vai ter valor para x0. Ele pertence só ao eixo Y. Tu vai ter um valor só para Y. E ele dista igualmente dos pontos A e B. Significa que a distância de TA é igual à distância de T a B. Então, por isso que eu faço essa analogia, olha. Distância de TA é igual à distância de T a B. E agora que a gente vai à luta, ó. A gente tem o ponto A, 2 e 3. A gente tem o ponto B, 6 e 5. E a gente tem o ponto T, que por enquanto a gente sabe que o valor de x é 0, e a gente quer descobrir o valor de y. Aí a gente aplica a fórmula. A distância do ponto T até A. Vai ficar raiz quadrada de 0 menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado. Distância de T vai ficar raiz quadrada de 0 menos 6 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado. Como elas são iguais, eu vou fazer uma igualdade aqui de raiz. 0 menos 2 ao quadrado, eu já posso pôr 4. Menos 2 ao quadrado, 4. Mais y menos 3 ao quadrado, eu vou aplicar um produto notável aqui. A menos B ao quadrado. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Né? Então, eu aplico o produto notável. Y menos 3 vai ficar ao quadrado primeiro. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Dá 6y. 6y. Mais quadrado segundo, 9. Né? Resolvi o primeiro. Vai ser igual à distância de T a B. 0 menos 6 vai ficar menos 6 ao quadrado, 36. Mais, resolvendo aqui y ao quadrado, menos 2 vezes y vezes 5, menos 10y. Mais 5 ao quadrado, que é 25. Quando eu tenho uma igualdade de raízes, eu posso simplificar da seguinte forma. Elevando ambos os lados ao quadrado. Aí eu simplifico aqui, simplifico aqui. Ou seja, vamos ficar 4 mais
y quadrado menos 6y mais 9. Igual 36 mais y quadrado menos 10y mais 25. E eu tenho que dar um jeito de achar o valor de y. Bom, esse y quadrado vai passar do outro lado subtraindo. Então, eu posso simplificar. Né? Então, eu vou ter menos 6y. 4 mais 9 dá 13. Igual a menos 10y. 36 mais 25 dá 36, 46, 56, com 5, 61. Né? Jogo o y para um lado, vai ficar 10y menos 6y, igual a 61 menos 13. Né? 61 menos 13 dá 48. 48, 58, 61. 10y menos 6y, 4y. 4y igual a 48. Está multiplicando, passa a dividir. Y igual a 48 sobre 4. Y igual a 12. Ou seja, esse ponto T vai ter como componentes 0 para x e 12 para y. Quando vocês fizerem o desenho dele, eu vou deixar vocês fazerem o desenho, vocês vão pôr o ponto A, vão pôr o ponto B e o ponto T. Vocês vão medir a distância e vão ver que é perfeitamente a distância do ponto T até o ponto A vai ser igual à distância do ponto T até o ponto B. Tá? Então, as componentes do T é 0 e 12. Probleminha um pouquinho mais difícil, né, pessoal? Tá? Mas eu tenho que passar todos os tipos para depois vocês conseguirem resolver os exercícios. Tá ok? Próximo problema. Próximo problema utiliza outras informações. Sendo o ponto A 4 e 8. Obter o ponto P que pertence à bissetriz de quadrantes ímpares. Tal que a distância do ponto A ao ponto P é 2 raízes de 10. Agora, pessoal, o que é bissetriz? Bissetriz é o segmento que corta os quadrantes bem ao meio. Como nós temos o quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4, a bissetriz dos quadrantes ímpares é essa, cujos valores de y vão ser igual a x. Então, quando fala em bissetriz de quadrante ímpares, y é igual a x. Por quê? Porque se tu tiver, por exemplo, o valor 1 para x aqui, os pontos que pertencem à bissetriz vão ser iguais para y. Olha. Vai ser 1 para y. Qualquer ponto, né, que pertence a essa reta vai ser igual. Né? Por exemplo, se tivesse um ponto aqui, olha, né, fosse menos 2 para x, seria menos 2 para y. Né? Sempre x vai ser igual a y. Então, essa é a definição de bissetriz de quadrante ímpares. Quadrante pares, essa outra aqui, olha, y igual a menos x. Eles vão ter sinais opostos. Por exemplo, se tu tens menos 3 para x, né, tu vai ter 3 para y. Tá? 3 positivo. Então, essa é a definição. Quadrantes ímpares, y igual a x. Quadrantes pares, y igual a menos x. Então, pessoal, isso que vocês têm que também mentalizar, que é bem comum em concursos de vestibular. Falar, abordar bissetrizes. Então, bissetriz de quadrante ímpar, y igual a x. Bissetriz de quadrantes pares, y igual a menos x. Beleza.
Então, calcule o ponto P, que pertence ao eixo das bissetrizes, né? O eixo da bissetriz de quadrantes ímpares. Então, sabe que esse ponto P, x igual a x, ou y igual a y. Também tu pode utilizar outra letra. A igual a A. Eles vão ser iguais. Este valor igual a este. Entenderam, pessoal? Quando a gente fala em bissetriz, significa que o x é igual a y. Tá ok? Entenderam? Tudo certo, Barbadinha. De boa, de boa. Então tá. Então agora a gente sabe que o ponto P ao ponto A distância do ponto P ao ponto A é 2 raiz de 10, né? Então a gente vai, ó, curtindo o momento, pensando na vida como ela é. Olha aqui, ó. Ponto P, x e x. Ponto A, 4 e 8. Então, aplicando a fórmula, a distância de PA vai ficar a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, mais 8 menos x ao quadrado. Essa distância vai ser 2 raiz de 10. Como nós precisamos extrair essa raiz, né? A gente vai levar ambos ao quadrado. Levou ao quadrado, simplificou. Levou ao quadrado. Aqui, além de simplificar, esse 2 também vai ter que ficar ao quadrado. Bom, expandindo o produto notável. 4 menos x ao quadrado. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Igual 2 ao quadrado, 4, vezes 10. Vou agrupar os semelhantes. Eu tenho x ao quadrado, vou adicionar com x ao quadrado. 2x ao quadrado. 8x negativo com 16x negativo, menos 24x. Bom, aqui tem um erro. 8 ao quadrado é 64, né? Então, aqui é 64. Né? Porque eu fiz aqui, o 4 ao quadrado, 16. 8 ao quadrado, 64. 16 mais 64 dá 80, né? Me ajuda? 16. Isso, 80. Isso, 80. 80. Aqui vai dar 40. Esse cara aqui vai dar 40. Já jogo para cá subtraindo. Menos 40 igual a 0. Ou seja, 2x quadrado menos 24x mais 40 igual a 0. Eu estou à procura do valor de x. Então, eu vou ter que resolver essa equação. Podemos dividir toda a equação por 2. Está mais simples um pouco, né? Ver se ela ajuda um pouco. Bom, vai ficar x ao quadrado menos 12x mais 20, igual a 0. Aplica a famosa fórmula de Bhaskara, x1, x2, igual. Menos b, se o b é menos, vai ficar mais. Mais e menos, raiz quadrada, b ao quadrado, 12 ao quadrado dá 144. Menos 4ac, 4 vezes 1, 4 vezes 20, 80. Dividido por 2 vezes o a, 2. X, 1 e 2. Vai ficar 12 mais e menos raiz de 144 menos 80 vai dar 64. 64. Dividido por 2. Ou seja, x1 e 2, 12 mais e menos 8 por 2. x1,
12 mais 8, 20. Por 2, 10. x2, 12 menos 8 dá 4. Por 2, 2. Como nós achamos dois valores para x, significa que este problema vai ter duas soluções. Esse ponto P, como as componentes são iguais, né, vai ser 10 e 10, ou 2 e 2. Ou seja, a gente tem o ponto 1 e o ponto 2. Ambos pontos têm a distância 2 raízes de 10 em relação a ponto A. Até eu coloquei esses pontos para vocês aqui. Tá? Então, a distância de A ao ponto 1, eu chamei de 1, né? Tem 2 raízes de 10 de distância. A distância de A ao ponto 2 também tem 2 raízes de 10 de distância. Que também, se tu utilizar a régua, tu consegue, né, verificar que essa distância aqui está correta. E também pôr os pontos do plano cartesiano. Aí vocês vão ter certeza que a resposta está correta. Tá ok, pessoal? Tranquilos? Sem crise? Sem crise. Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Deixa eu só voltar à apresentação. Voltar ao Meet para a apresentação aqui. Deixa eu também fechar a gravação, senão fica muito grande o vídeo.